TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos começando o programa Pela Ordem, pela sua TV Fortaleza, a emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e também pela sua TV Assembleia, emissora oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para Fortaleza, região metropolitana e todo o interior do Estado. O programa Pela Ordem é o pleno exercício da comunicação pública pela televisão, na salvaguarda da transparência e de informações que sejam relevantes para uma boa formação da sua opinião e para uma boa tomada de decisão quanto à garantia da sua cidadania, dos seus direitos e do cumprimento de seus deveres. Nós já começamos a conversar aqui, agora, no primeiro bloco, com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, ele que faz uma avaliação de conjuntura, de contexto da política, da economia, enfim, do nosso país e do nosso estado. Tudo bem, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa? Tudo. Paulo, interessante, quando nós terminamos o último programa, a gente fez uma avaliação de que provavelmente, com essa ausência midiática do presidente Jair Messias Bolsonaro, as coisas fossem amanar, né? Tranquilizar. Mas parece-me que se abriu de um novo restaurante e se requentou a comida, né? Mas quem está à frente agora é outro cozinheiro, né? Quem é esse cozinheiro aí? Ciro Ferreira Gomes. Na verdade, os debates têm sido muito aquecidos a partir dos temas do país, mas também dos, não vou dizer rescaldos, mas dos resultados da eleição e princípio das relações de poder da política nestes 9 meses de 2019, né? É interessante. O presidente Jair Messias Bolsonaro, na época era deputado federal, através de seu filho Carlos Bolsonaro, ele descobriu o Twitter, o Instagram e o Facebook. Ele nunca foi forte no YouTube. Ele tinha um grupo de seguidores e tal. O Ciro Gomes faz um caminho inovador. Está investindo no YouTube. Tanto que nos últimos 10 a 15 dias ele fez no mínimo 5 ou 6 entrevistas a programas específicos do YouTube ou deu palestras transmitidas ao vivo pelo YouTube. O que acontece? Trechos dessas entrevistas são retiradas, colocadas de novo no ar. Aí às vezes é pelo Twitter, às vezes é pelo Instagram, do WhatsApp, por aí vai. Uma vez gravada, ela ganha diversas dimensões. Só que ele segue um ritual. Ele faz uma autocrítica da maneira como ele ajudou o governo Lula e Dilma, a maneira como ele foi tratado na eleição de 2018, ele faz uma autocrítica, depois parte para uma certa agressividade, ele parece-me que está tentando se tornar hoje uma nova força de centro-esquerda antilulista, porque o antilulismo, em sua grande parte, ou era da direita ou da extrema-direita ou da centro-direita, não era específico da esquerda. Tanto que partidos como o próprio PSB, PDT, eram aliados muito próximos. Então, o que eu estou assistindo agora? Eu estou assistindo um Ciro Gomes que decididamente está tentando quebrar essa polarização entre, um lado, os bolsonaristas e, do outro lado, os lulistas, tendo a figura de Lula e Fernando Haddad à frente. Será que qualquer opinião que esteja sendo afugentada com relação à preferência ou à avaliação positiva do atual governo e o desgaste que já foi diagnosticado, né, ao petismo e houve aí pelo menos uma diminuição, né, do volume de matérias negativas com relação ao Partido dos Trabalhadores, mas voltou à tona. Então, há um desgaste. A gente tem percebido um volume tanto, não são todos os segmentos. Vindo da justiça, principalmente, né? Isso, para com o governo e para com a outra extrema que para com o Partido dos Trabalhadores. E Ciro tenta navegar, então, por aí, seria? Eu acredito que o Ciro, sim, eu acho que o Ciro encontrou uma brecha. A grande verdade é essa. Por quê? Ele sentiu que, como terceira via,
a votação dele não foi tão expressiva como foram as votações anteriores de Marina Silva. Marina Silva, em 2010, teve 19%. Em 2014, ela teve 21%, Paulo. O Ciro só teve próximo de 12%. Não foi uma terceira via tão expressiva, não. Ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa atrair um eleitorado que está tanto descontente com o atual governo federal e um outro que deu um voto contra o Bolsonaro, que tem também uma certa crítica ao ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma Rousseff, mas que não encontrou ainda esse polo. Ele sabe que foi desidratado na campanha por Bolsonaro e por Haddad. Principalmente por Lula. A grande verdade é essa. O Lula é interessante. Está tentando reencontrar esse público aí, né? O Lula, quando esteve está sobre a custódia da justiça, o que aconteceu? Ele agora tem tempo de fazer política 24 horas, literalmente. A primeira coisa que ele fez, trouxe o PCdoB com a Manuela Dávila, avisou que se o PCdoB não viesse, não fariam coligações no Estado e não apoiariam a reeleição de Flávio Dino. Em Pernambuco, lançou a Marília Reis, vereadora na época de Recife, ameaçou ao governador de Pernambuco e principalmente ao grupo de Eduardo Campos, hoje liderado pela sua esposa e viúva. E o que aconteceu? Ele isolou o Ciro. E o Ciro sentiu a pancada. Sentiu e guardou isso com ele e só literalmente demonstrou a face dele de chateação no segundo turno. Quando literalmente ele foi para um city tour pela Europa e o irmão dele literalmente abriu aqui uma discussão verbal que, querendo ou não, ajudou o presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando ele disse, o Lula está preso, babaca, aquilo viralizou, aquilo se tornou... Virou um meme. Meme muito forte e ajudou. Querendo ou não, ajudou. Eu acho que a intenção do Cid não era ajudar o Bolsonaro, mas acabou acontecendo isso. Ciro agora, na minha avaliação, ele não tem outro caminho. Ele está tentando de todas as maneiras crescer. Ele sabe que o Lula tem uma estratégia muito simples e objetiva. Qual? Deixar que Ciro Gomes, Marina Silva, outros pré-candidatos presidenciais também de centro, mesmo sendo centro-direita, como João Dória, se desidratem para que Lula relance Fernando Haddad e esse polarize mais uma vez com uma candidatura já não tão mais forte como foi em 2018, que é Jair Messias Bolsonaro, pelos erros internos deles. Pelos erros internos. Está entendendo? Então, eu acho que as coisas caminham. Quando ele faz crítica ao Bolsonaro, ele também faz um tom muito forte. Mas é interessante, quase sempre nas entrevistas deles, boa parte das críticas é o Lula, a Dilma e ao Partido dos Trabalhadores. Ele deixa uma reserva de críticas negativas menor para Jair Messias Bolsonaro. Às vezes ele entra num debate sobre economia, mas é interessante, a pauta econômica de Paulo Guedes é consenso no Congresso, até entre a bancada de deputados e senadores do PDT. Então, por isso que eu acho que ele não fica muito à vontade para entrar nesse embate. Uma coisa é certa, no segundo bloco a gente vai falar um pouco, né, Paulo, sobre esse processo a nível de Estado do Ceará, porque afeta. Então, vamos continuar ainda falando um pouco sobre isso. Vamos, com certeza. Agora você falou na questão do desgaste e erros internos, né, do governo federal ou dos agentes e principalmente, naturalmente, chefiando o chefe do Poder Executivo, e isto trouxe os desgastes que podem proporcionar aí, então, uma reavaliação positiva de popularidade do ex-presidenciável, ex-ministro Ciro Gomes. Esses erros internos, advindos das declarações, daquela falta de sintonia entre Olavo de Carvalho, os filhos, né, enfim... Mas existe um segundo ator político e eleitoral que está surfando na mesma onda do Ciro.
Wilson Witts. O governador do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ele parou mais com a discussão Do de estado bandido, maravilhoso, né? Ele parou mais com aquela discussão Não só a de cidade. bandido bom é bandido morto, que na realidade o slogan dele, mesmo ele não dizendo, é muito próximo disso. Se aproximou das grandes redes de televisões, depois daquela morte na ponte do Rio-Niterói. Ele comemorou a morte do rapaz, não pegou muito bem, gerou-se uma polêmica e ele projetou-se naquilo, né? Mas ele se projetou e o mais interessante, ele começou a dar entrevista, ele começou a fazer outras pautas. Fala de segurança pública, mas também fala da situação econômica do Rio de Janeiro, que ele está tentando melhorar. E para completar, aconteceu algo nesse final dessa semana, e início dessa semana que está agora começando, que é interessante. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Partido Social Liberal do Rio de Janeiro tem que entregar os cargos no governo do Wilson Witts. Você sabe o que foi que a bancada... Está testando a força dele no PSL, Você sabe né? o que foi que a bancada na Assembleia do Rio de Janeiro, que são 12, assim como também os deputados federais do PSL do Rio de Janeiro disseram, uma grande parcela, que não iriam fazer isso. E o próprio Bolsonaro disse que não deu ordem para que rompesse com o governador Wilson Witts. Quer dizer, eu acho que a gente está assistindo a uma figura interna do campo de centro-direita, até mesmo a gente pode dizer que o Wilson Witts faz parte também da extrema-direita. Sim, Uhum. O discurso é. Ele está eclipsando João Dória. Fala, a sua ideia. João Dória, e você tem uma outra figura que está tentando, na crise do governo federal e no processo de novo linchamento midiático do Partido dos Trabalhadores do ex-presidente Lula e Dilma, ganhar força, que é Ciro Gomes. Uhum. Eu acho que daqui a pouco não é de se estranhar que exista uma aliança tática entre Wilson Witts e Ciro Gomes. Por quê? Em que sentido? Um pacto de não agressão dos dois. Uhum. Porque ambos crescem enquanto os dois principais polos políticos do Brasil entram em crises agudas. Agora, é muito importante perceber um aspecto. O Partido dos Trabalhadores, quando você observa, por exemplo, a atuação de um senador Paulo Paim no Senado Federal, ele consegue ser sempre muito lúcido, né? Abordar temas importantes e lidera sempre aquelas discussões progressistas, né? E o senador Paulo Paim não tem muita resistência, a resistência, né, de seus pares, a não ser quando se vai fazer o debate mesmo ideológico, político, e aí entra num determinado atrito, o que é natural, o contraponto, né, o contraditório, né? Mas assim, o PT continua liderando alguns setores e tem o número mais expressivo de deputados na Câmara Federal. Renovou agora com o processo de eleições internas, né, alguns quadros e já coloca muito claro que o partido vai ressurgir para tentar ocupar. Como é que você avalia esse processo aí de busca de renovação? Aquilo que nós conversamos alguns minutos ocupar atrás. A presidência da República. Nós avaliamos alguns minutos atrás. O Lula, muito espertamente, e a palavra é esperta mesmo, está tentando, de alguma maneira, não construir um novo polo ou um novo campo democrático. A hegemonia petista. Uhum. Ele deixa que o PT e o PSB entrem nas suas crises internas. Por exemplo, cada votação hoje liderado pelo Centrão, no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, uma parte da bancada do PDT segue o Centrão, uma parte da bancada do PSB segue o Centrão. Partidos como PT, PCdoB e PSOL têm uma certa unidade, certa coerência mesmo interna e ideológica. Nós temos que respeitar. Então, o que é que eu vejo para completar o que você está dizendo? Lula vai deixar que as crises internas do PT e do PSB se aprofundem, está entendendo? Vai apostar também numa crise sem volta do núcleo duro do governo do Jair Messias Bolsonaro e, do outro lado, ele acredita que vai chegar um determinado momento em que uma parte da população vai dizer ruim com o PT, pior sem o PT.
Seria uma meia-culpa do segundo turno de 2018. Mas se sobrou para o Lula, Talvez, né? esperar o fracasso dos outros. Agora, E o Partido dos Trabalhadores. Vem surgindo aí um volume maior, como é que você avalia, como analista político, consultor político, esse volume maior de informações, tem surgido informações sobre novas delações que citam personagens... O governo Dilma, principalmente, exatamente, do Partido dos Trabalhadores, resgatando alguns nomes ainda do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Isso, há uma estratégia, uma nova frente de tentativa... Por que, né, Claudinho? Desculpa, Paulo. Cláudio é o nosso cinegrafista. Competentíssimo cinegrafista. Por que, Paulo? Porque, na grande realidade, o Partido Lava Jato, representado pelo Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal, eles sabem que a opinião pública, somente uma opinião pública mais urbanizada do Sul e Sudeste, gostam de ver esse processo de linchamento midiático do Partido dos Trabalhadores. Mesmo que já não tenha a mesma força de 3, 4 anos atrás, ainda ocupa alguns setores da sociedade que, independente de estarem chateados com o Bolsonaro, tem um ódio maior ao PT do que simplesmente uma raiva menor em relação ao governo Bolsonaro. Mas uma coisa você disse e eu concordo. Eu acho que vai chegar um determinado momento em que a própria opinião pública vai começar a fazer uma cobrança simples e objetiva. Cadê os empregos? Sobre isso... O Copom agora vai abaixar, né, a taxa de Selic. Então, no segundo bloco a gente vai entrar nesse assunto, porque vai chegar um momento em que as chamadas mãe de todas as reformas, como a tributária, a previdência, a MP da liberdade econômica, e entre outras, vão ter que mostrar serviço. Como você falou, até agora a reforma trabalhista feita no governo Michel Temer não trouxe nenhum ganho real mesmo ao trabalhador, não. Nós vamos para um rápido intervalo. Estamos aqui com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, fazendo uma avaliação da política, da economia, das relações de poder e das perspectivas do que poderá acontecer aí nos próximos meses ou nos próximos anos a partir das posições, dos posicionamentos dos atores políticos, principalmente das lideranças nacionais no país. Voltaremos em um minuto. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com Pela Ordem, pela TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e também pela TV Assembleia, que é a emissora oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para Fortaleza, região metropolitana e interior do Estado. Nós estamos neste momento inicial ainda do programa, nesta primeira parte, na primeira metade, com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que faz uma avaliação do contexto, da conjuntura, da política, da economia, dos poderes e, naturalmente, dos posicionamentos dos atores políticos. Por que é importante fazer esta avaliação? Porque a política define desde a Constituição da República Federativa do Brasil
de que maneira esta Constituição deverá ser melhorada, como também em nível de estados e de municípios, as leis que regem a vida dos cidadãos e das cidadãs. E quem faz estas leis são os atores políticos, né, devidamente constituídos pelo voto popular no sistema representativo, né, um sistema em que o povo é representado, né, se permite legalmente, por lei, ser representado por parlamentares e também por chefes de poderes executivos. E o programa Pela Ordem faz exatamente uma análise a partir do comportamento, dos procedimentos destes atores políticos no Brasil e aqui no estado do Ceará. Consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou que o mercado de trabalho divulgou uma carta de conjuntura, na verdade, a conjuntura do mercado de trabalho neste segundo semestre aqui no país. O desemprego diminuiu, mas a desigualdade no país aumentou. Isso significa que há mais pessoas ocupadas, com menos qualidade na garantia de direitos, na ocupação, né? Mas há um número maior, quer dizer, há um número maior de pessoas com menos qualidade, né, de emprego, e o que isso reflete é que há uma maior ocupação, tem aumentado um pouco. Isso não é um fenômeno do Brasil não, viu? Mas que a precarização não tem garantido a qualidade de vida, a renda per capita necessária. Eu li um artigo que eu achei muito interessante. Na própria Alemanha, os níveis de empregos que estão sendo constituídos bem abaixo dos padrões do próprio país há 10 anos atrás, salários mais baixos. Reino Unido, o mesmo processo, a França também, entendendo? Só que o Brasil é de uma perversidade maior, né? Perversidade maior. Porque ainda per capita, né? A massa salarial e a divisão per capita por trabalhador, ela é bem perversa mesmo. Né? Vamos dar um exemplo. O setor da construção civil que está puxando isso. Poxa, tem empresas como de instalação elétrica, distribuição de materiais, que não estão contratando ou retornando a mão de obra. Às vezes, melhora o salário de quem já está lá, tá certo? Para não perder, ou então se contrata com um teto muito baixo. Às vezes um cara tem um nível superior, mas está ganhando como se tivesse nível médio. Por conta do mercado, da alegação da crise, tá entendendo? Terceirização, reforma trabalhista, exatamente. Novas frentes aí de análise, de configuração do emprego, da trabalhabilidade, da empregabilidade, né? Então, você falou tudo, Paulo. E isso também é uma coisa que eu acho que eu e você temos que amadurecer para trazer nos próximos dias um economista para fazer essa análise. Porque, na grande realidade, reformas como no governo Michel Temer, trabalhista, elas só serviram para duas coisas na minha avaliação. Precarização do trabalho, a legalização do desemprego informal. Do bico, a legalização. E agora eu vou falar o terceiro, a morte dos sindicatos. Porque é interessante. Ela literalmente acabou com os bons sindicatos e os maus sindicatos. Ela não fez... Não distinguiu. Não distinguiu. E olha que sindicato é uma invenção, não é do Brasil, né? Não é do PT, né? Não é da CUT. Os sindicatos foram realmente penalizados. Instâncias criadas lá ainda no século XIX na Europa, exatamente, por ocasião de um amadurecimento dos trabalhadores e do meio jurídico, né, quanto à garantia desses trabalhadores por ocasião da reforma, da Revolução Industrial. Né? Aqui sempre foi um processo do Estado mesmo. Somente quando a figura de Getúlio Vargas. Então, o que é que acontece na minha avaliação? Hoje você tem uma diminuição das greves dos funcionários públicos, os mesmos não benquistos pela sociedade, já foi comprovado em pesquisa. Tanto que quando você pega os governantes falando em corte de gastos e não dizendo que vão fazer concurso para funcionário público, uma parte da sociedade
aprova. Que é uma mentira. Criou-se um estereótipo de negativo apenas contra cumpre lá o funcionário público. Um penduramento de cabide lá. E não é, né? Uma parte da sociedade comprou essa ideia de que os nossos sindicatos, associações, funcionários públicos, era coisa de socialista, coisa doida. Não é. Em qualquer sistema capitalista avançado, justo, né? Com justiça social, há necessidade desses mecanismos de negociação favoráveis ao trabalhador, onde o capital tenta explorar. É isso, são freios e contrapesos para equilibrar a relação do poder econômico com o trabalhador, né? Por exemplo, eu estou passando por uma experiência agora ímpar. Eu estou acompanhando a minha esposa, que já está preparando a documentação da aposentadoria, e eu disse para ela, amor, talvez eu e você sejamos as últimas gerações a fazer esse processo. As gerações futuras que têm aí de 30 anos, de 35 anos para baixo, talvez não se aposente não, Paulo. Ou se aposente com uma renda mínima mesmo. Porque não vão conseguir fazer a contribuição, está entendendo? Vão se tornar empreendedores. Essa história do empreendedores, eu tenho muito medo. É uma faca de dois gumes. Você pode crescer, mas não há nenhuma garantia, né? Vamos dar um exemplo simples e objetivo. O cara do Uber. Esse cara, quando iniciou o processo aqui em Fortaleza, telespectador de todo o Brasil que está nos escutando, eu quero falar especificamente de Fortaleza, em 2016, esse cara ganhou dinheiro e não trabalhava tanto. Mas só que aconteceu, a plataforma se expandiu, mais pessoas entraram. Esse mesmo cara de 2016... Chegaram outros aplicativos. Da primeira geração, ele disse que não ganha a mesma coisa que ganhava há 3 anos atrás e que trabalha de 12 a 14 horas por dia. Só que um detalhe, ele não tem vínculo emregativo com o Uber, não. Não tem. É um aplicativo por esse aparelho que faz a transação. E ele precisa se organizar, tendo condição para manter o carro. Às vezes pega um carro alugado, né, locado, né, para fazer a corrida e se organizar para pagar os seus encargos sociais para garantir, quem sabe, a aposentadoria. Esse é que é um ponto realmente... Uma interrogação profunda. Se essas pessoas vão ou não contribuir, né? Sem dúvida. Por exemplo, você chega hoje, um dono de um restaurante, ele sabe o processo sazonal. Ele sabe quando é que o movimento está grande, o movimento está pequeno. Ele literalmente decide qual período que vai contratar um número maior de pessoas. Ele não precisa ficar pagando aquela pessoa o ano todo. Isso é ruim, porque é menos dinheiro no mercado. Perfeitamente. E agora nós estamos assistindo um outro fenômeno. Qual? Paulo, você já sai de casa, entra num aplicativo de comida, de fast food, compra o prato, já chega lá, né, Paulo? O prato é mais barato do que se fosse comprado no próprio restaurante, ou então você manda buscar, que mesmo você pagando o transporte, a taxa de entrega, sai mais em conta. Quer dizer, você tira um emprego de um taxista, você tira um emprego do entregador, tá entendendo? Você tira um emprego de um garçom. Quer dizer, esse pequeno aparelho que nos ajuda de um lado, de um outro lado também cria situações de precarização dos serviços. São realmente transformações que a sociedade, nós todos precisamos estar acompanhando, para onde elas estão nos levando, estas transformações, para que com orientações que possam partir dos segmentos de ciência e tecnologia e inovação dos governos e o próprio interesse, né, das famílias, das pessoas em entenderem esse processo, para que haja nesta modernização realmente digamos assim, em paralelo, todo um processo de acompanhamento da garantia da justiça social, direitos fundamentais, isso, Constituição, tudo bem, mas da justiça social, né, da dignidade mínima de se viver, né? O meu amigo Paulo Sérgio Feitosa, ele às vezes me liga e brinca muito comigo. Qual é o café que você está agora, né, Luiz Cláudio? Você sempre faz muitos anos lá e é muito bom aquele café. Muitos anos que você brinca isso comigo. Paulo, ali na Santos Dumont tem um posto da BR, em frente à CD Max,
vizinho ao BNB Clube da Santos Dumont. Eu chegava lá, às vezes, de manhã cedo. A Marilac, às vezes, tinha que fazer um exame, alguma coisa, ou então tinha que fazer um curso, eu ia para lá. Ou então eu tinha que dar uma entrevista na própria CDMax, em frente, na época Livraria Nobel, que agora fechou, mas o café está lá ainda, Café com Palavras. Eu chegava às 8 horas e estava lá o cara com o laptop aberto, recebendo seus clientes, conversando. Esse cara, ele vendia seguro, ele vendia consórcio de carro, tá entendendo? Só que há um detalhe, Paulo. Hoje não é mais isso que está acontecendo. É o advogado que está atendendo esses espaços, é um administrador de empresa, é um cara que já foi um alto executivo de uma grande empresa, que não tem mais condições de manter os seus escritórios e por aí vai. Então, a gente está assistindo esse fenômeno, é um fenômeno novo, que a gente não acreditaria que atingiria também uma chamada classe média, média alta, que tinha uma certa estrutura, está entendendo? Então, é um novo fenômeno. E é preciso ter muito cuidado para não haver ainda um aumento dos processos de exclusão, né? Mas, Paulo, Pois não. só para voltar, aproveitando o final do segundo bloco, para voltar aqui só o tema que nós estamos discutindo, essa agressividade que Ciro Gomes está fazendo em relação ao Partido dos Trabalhadores e a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um detalhe, o Estado do Ceará. Por quê? Desde o segundo turno de 2002 para presidente, quando Ciro apoia Lula e Lula vence Serra, em 2003, Ciro assume como ministro. Então, o lulismo e o cirismo, aqui no Ceará, eles caminharam junto. Apesar de Ciro Gomes, Cid, ter apoiado Inácio Arruda, do PCdoB, em 2004, no segundo turno, eles apoiaram Luziane, que saiu vitoriosa contra Moroni Big Torga, e dali nasceu também uma boa relação administrativa, que veio dar frutos em 2006, quando o Cid se elege pela primeira vez e o professor Pinheiro é o vice dele. E o senador eleito na chapa de Cid é Inácio Arruda. Então, o lulismo e o cirismo, eles caminharam junto, de uma maneira muito forte e na qual me chamava muita atenção. E eu dizia, Ciro se elegeu em 2006 para deputado federal, não foi um deputado muito expoente, pelo contrário, ele até critica, né, a experiência que teve lá. E em 2010 ele tenta se lançar candidato a presidente, mas na época ele estava no PSB, o PSB não aceita. O Eduardo Campos apoia Dilma Rousseff, ele acaba acompanhando esse apoio. Aqui no estado do Ceará, mais uma vez, o lulismo e o cirismo marcham junto na reeleição de Cid Gomes. Detalhe, com a eleição de José Pimentel ao Senado. Em 2012 é uma briga aqui com o PT de Fortaleza, não com o PT estadual, na qual acaba se elegendo Roberto Cláudio. E 2014, num processo onde tudo indicava que o Eunício poderia se eleger já no primeiro turno, o governador, na época saído do PSB e do PROS, tira do colete um nome de qual partido, Paulo? Partido dos Trabalhadores. O ex-secretário dele, deputado estadual, Camilo Santana. Camilo, usando o número 13, que na época era o próprio número dele e também o número de Dilma Rousseff para a reeleição, ele consegue com isso atrair muitos votos e consegue vencer o primeiro turno e ter êxito no segundo turno. Então, em síntese, o lulismo e o cirismo sempre estiveram aqui muito próximos, ao ponto de que em 2016, quando Roberto Cláudio foi ao segundo turno contra o capitão Wagner, o PT quase que na sua íntegra apoiou a reeleição de Roberto Cláudio. E nós assistimos uma reeleição folgada de Camilo Santana. Só que Camilo Santana se empenhou para a votação de Fernando Haddad crescer muito. Ciro sabe que o voto lulista e o voto cirista, eles são híbridos, eles são muito próximos aqui no estado do Ceará. Tanto que ele tirou 41% no primeiro turno em sua terra natal e Fernando Haddad tirou 33%. Não foi uma diferença tão gritante, não.
É um detalhe que alguns analistas políticos ainda não fizeram. Então, o que eu chamo a atenção? Essa agressividade de Ciro Gomes com o ex-presidente Lula, com certeza terá um efeito aqui. Eu não acho que o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, é um Veveu Arruda, o ex-prefeito de Sobral. Não é. Ambos são do PT, mas o Veveu tinha uma realidade própria em Sobral, na qual ele coabitava muito próximo às orientações do Grupo Ferreira Gomes. Camilo não. Camilo tem uma questão nacional que ele vai ter que avaliar e ver como é que ele vai resolver. Por quê? Essas agressividades de Ciro e Lula vai chegar a um ponto que vai vir aqui para o estado do Ceará. E eu não tenho certeza como será a ação de Camilo em relação a Ciro Gomes. Eu não estou falando a Cid Gomes, é o senador Cid Gomes. Muito bem. Esses serão temas com certeza abordados nos próximos programas a partir dos posicionamentos desses atores políticos citados aqui pelo consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. A gente está chegando ao final do segundo bloco. A gente já anuncia daqui a pouquinho, terceiro bloco, a presença da vereadora de Fortaleza, Rutimar Xavier, que vai falar sobre a sua história, seu perfil profissional, sua história política e também sobre o seu mandato de vereadora da capital do estado do Ceará. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, obrigado mais uma vez pela sua importante participação aqui no Pela Ordem. Nós voltaremos em um minuto. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem para Fortaleza, região metropolitana e todo o interior do estado. Para Fortaleza, pela TV Fortaleza, a emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e pela TV Assembleia para todo o interior do estado do Ceará. A TV Assembleia, que é a emissora oficial da Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Neste terceiro bloco, nós vamos conversar com a vereadora Rutimar Xavier, do Partido Liberal. A vereadora de Fortaleza, Rutimar Xavier, ela está no seu segundo mandato. O primeiro mandato foi de 2013 a 2016 e agora, nesta legislatura, ela assume na licença médica do vereador Márcio Martins, que é do PROS, isso devido à coligação de seu partido. A vereadora Rutimar Xavier iniciou sua vida acadêmica como fisioterapeuta e terapeuta ocupacional pela Unifor, e também foi professora daquela universidade. É reconhecida como uma das pioneiras do curso de graduação em fisioterapia e terapia ocupacional. Tem toda uma dedicação de sua vida a estes dois segmentos, tanto para a formação do curso, na área docente, como também na organização dos profissionais. A vereadora Rutimar Xavier foi presidente do CREFITO 6, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e com um trabalho muito interessante no Ceará, Piauí, Maranhão, Amazonas, Amapá, Roraima, e está aqui no programa exatamente nos dando a honra de receber a senhora vereadora, com toda a sua história, com todo o seu perfil. A senhora tem uma vida dedicada realmente aí à fisioterapia, à terapia ocupacional, à inclusão social, não é? À saúde, à educação, não é? Tudo bem, vereadora? É um prazer, muito bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Eu aqui agradeço pelo convite.
Na realidade, a gente começando a falar da minha vida, né, pela minha vida acadêmica, e nós iniciamos na Universidade de Fortaleza. Eu costumo, às vezes, até dizer brincando que a metade da minha vida eu passei dentro da Universidade de Fortaleza, enquanto acadêmica, né, discente, e depois fui para o corpo docente, né, quando passei a ministrar também as aulas, e no curso de fisioterapia e terapia ocupacional da Universidade de Fortaleza. Então, lá eu tive um movimento muito intenso profissional, desde assim, do ser professora, né? E depois passei a coordenar o curso de graduação, depois também os cursos de pós-graduação. E a gente teve assim, uma movimentação muito intensa dentro da Universidade de Fortaleza, né? Fui secretária de Cocentro, a gente teve toda essa oportunidade. E depois, na vida política, profissional, quando eu ingressei para o Conselho Nosso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região, que eu fui presidente por 2 mandatos. E você disse uma coisa que eu nem lembrava mais. Naquela época, o nosso conselho, ele era muito abrangente, né? Então, a gente fazia o Ceará, Piauí, Maranhão, Belém, Manaus, Roraima e Macapá. Norte e Nordeste, praticamente, né? Era. Quando via no mapa, assim, do Brasil, eu olhava e dizia, nossa, Modo que a Europa, né? Eu estou cuidando da metade do Brasil, né? Porque o Norte é muito amplo. Organizando e valorizando o profissional, garantindo um bom atendimento ao paciente. E a gente tinha que né? passar, né, assim, todo ano eu fazia essa visita aos profissionais de todos os estados. Foi uma experiência muito positiva, foi muito importante, né, tanto para a nossa vida profissional, para a valorização do profissional de fisioterapia e terapia ocupacional, e para a gente, do modo geral, né, que é o conviver, e daí o conviver com as pessoas, o aprender, né, que é sempre muito positivo na vida de todo mundo. Muito bem. Então, a senhora está neste início de período, né, de mandato aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Eu estava fazendo uma análise, a senhora tem 170, uma análise aqui, fazendo uma estatística rápida, a senhora tem 177 iniciativas entre projetos de indicação, projetos de decreto legislativo, de lei ordinária, de lei complementar, requerimentos. Então, é uma produção legislativa realmente volumosa, interessante, porque é uma das prerrogativas, uma das garantias constitucionais do legislador é legislar, é criar leis. E entre as leis que a gente acabou percebendo aqui e foi naturalmente muito bem lembrada em plenário na Câmara Municipal de Fortaleza, é exatamente a lei que institui o Setembro Amarelo, que é a campanha muito difundida de prevenção e combate ao suicídio, que é um dos males, uma das, infelizmente, causas, né, de perdas de entes queridos, de pessoas muito queridas, e que a senhora, não vou dizer que, na verdade foi uma antecipação, mas uma sensibilização da senhora pela toda a sua vivência na área da saúde, e hoje, Setembro Amarelo, é um momento realmente para reflexão e fortalecimento das políticas públicas, né, nesse sentido. Na verdade, a gente vê muito por esse ângulo também, né? Que o suicídio, na verdade, é um assunto de saúde pública, é para ser tratado também como saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano, no mundo. Uma loucura, né? Porque a gente entende assim, né? Tem que falar a respeito. Nós sabemos que é um assunto doloroso, né? E que até certo ponto existe ainda um certo tabu, porque as famílias não gostam de falar a respeito. Quem perde um ente querido por suicídio não gosta de falar a respeito. Existe, inclusive, na imprensa um tabu de não falar. Hoje está todo mundo, a gente está falando, né? E a gente está falando, precisa falar, não é, vereadora? Precisa falar. Né? Então, essa campanha da conscientização, né, para a prevenção do suicídio é fundamental, tem que ser abordado. Pode até trazer sofrimentos, mas é um assunto que tem que ser trabalhado dentro da sociedade.
porque as pessoas não entendem que essa maneira de você abordar, de você trabalhar, de conversar, pode evitar o suicídio, né? De repente, é aquela pessoa retraída que você... por que fulano é tão quieto, tão calado? Nossa, será que não tem alguma coisa a ver? Será que ele não está depressivo? Aí a gente viu, conversando agora nesse período do Setembro Amarelo, será que não tem a ver alguma coisa com isso? De repente, é uma reflexão que pode salvar vidas, né? A gente tem que ter essa consciência. Muitas vezes basta uma abordagem, né? E é só uma abordagem. Chegar, apertar a mão, saber qual a perspectiva do amanhã para essa pessoa. É verdade. Né? E muda todo o panorama, né? E muda tudo, né? E nós sabemos, assim, que em 2015, quando o Brasil, né, abraçou o Setembro Amarelo, né, que a Organização Mundial de Saúde foi em 2003, né, que lançou, mas o Brasil começou a aderir em 2015 e a gente percebeu, foi através da CCV, né, que é aquela Comissão de Valorização da Vida, aí o Conselho Federal de Medicina também, e depois as associações de psiquiatrias, né? O Movimento para a Vida na Universidade Federal do Ceará. Foi. Também. Então, eles Dr. abraçaram, Fábio né? Matos, Abraçaram. Isso em 2015, quer dizer, coisa bem recente, né? Exatamente. E quando em 2015 eles abraçaram tudo isso, a gente pensou nessa formalização de fazer esse projeto de indicação. E né? foi exatamente em 2015, né? O projeto de lei ordinária 261 de 2015, de autoria da vereadora Rutimar Xavier, que institui e inclui no calendário oficial de eventos em Fortaleza a campanha Setembro Amarelo, voltada à conscientização e prevenção ao suicídio. Sobre este tema, sobre esta lei de autoria da senhora, nós vamos, dentro deste contexto do Setembro Amarelo, nós vamos ver uma matéria que foi o lançamento pelo Ministério Público do Estado do Ceará, da campanha Setembro Amarelo, que é tocada, né, fortalecida pelos procuradores, promotores e procuradores aqui no Estado do Ceará. Vamos ver a reportagem, em seguida a gente volta com a vereadora Rutimar Xavier, do PL. O lançamento faz parte do projeto Vidas Preservadas, uma estratégia do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com diversas entidades, que há 2 anos vem esclarecendo a sociedade sobre a prevenção do suicídio. Nós vivemos hoje uma epidemia mundial de suicídio. Nós temos que trabalhar, nós temos que descruzar os braços, entender o que é que pode ser feito para que essa tendência de crescimento do suicídio no Brasil, no Ceará e em Fortaleza seja revertida. A palestra de abertura foi ministrada pelo psiquiatra José Manuel Bertolotti, um dos maiores estudiosos da prevenção ao suicídio aqui no país. Alertar as pessoas para os primeiros sinais, os sinais mais remotos de uma pessoa em risco de suicídio, para que ela possa ser colocada em contato com alguém que a ajude a superar essa crise. O tema é relevante. Apesar do Brasil ser considerado um país mediano no assunto, o estado do Ceará requer atenção. Entre 2011 e 2015, foram registrados mais de 5.600 suicídios no Ceará, o que o coloca na primeira posição entre os estados Norte e Nordeste, e na 5ª do país. Para reduzir os índices, alguns parceiros auxiliam na causa, como o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. O Corpo de Bombeiros atua especificamente nesses momentos críticos, em que situações limites, em que é necessário retirar essa pessoa desse momento de tentativa de suicídio. Hoje nós temos uma quebra de paradigma. Antes se usava muito tirar a pessoa à força. Hoje a gente utiliza técnicas de escuta e de diálogo para tirar essa pessoa por vias pacíficas. O pedido de ajuda reduz em até 90% dos casos. E agora, o município de Fortaleza conta com uma nova estratégia, através da criação do Plano de Promoção da Saúde, Prevenção e Pós-venção do Suicídio. O suicídio é uma temática complexa que exige uma abordagem de vários setores da sociedade, não só os setores governamentais, mas também
os setores da mídia, os setores não governamentais, e todos eles precisam estar atuando nessa causa. Hoje os números são muito altos e a gente precisa sim encarar esse problema de frente. E nesse plano que nós estamos lançando, a gente tem ações como seminários, campanhas, reconhecimento. O apoio das famílias também é muito importante para a identificação dos fatores de riscos, o que fazer quando a gente tem alguém que esteja com esse risco dentro de casa. Muito bem, voltando com a vereadora Ruthmar Xavier sobre exatamente esta reportagem muito interessante sobre o trabalho do Ministério Público, entidades e a primeira-dama, Carol Bezerra, também participando. Não é? É importante que o poder público ele possa fortalecer em todas as suas secretarias, em todos os seus setores, a campanha Setembro Amarelo, assim como fazem as entidades também, né? É importante, porque quanto maior a visibilidade, quanto mais se falar no assunto, né, quanto mais a gente tentar quebrar esse tabu de não se falar, é melhor para a sociedade, é melhor para quem está precisando, é melhor para a família, para alertar. Às vezes a própria família não percebe, né? Acha só Quantas que... vezes, né? E é só um pouquinho, né? Ah, porque fulano é quietinho, é tão educado, né? É um menino que não dá trabalho e você não se toca, ele pode estar com um estado depressivo, ele pode estar com um probleminha bem maior e que você não percebe. Então, isso chama atenção, né? Tem que ser, que é exatamente o que a gente diz, né? Que é a prevenção do suicídio, prevenção do prevenir. suicídio, né? E qual foi a motivação do Setembro Amarelo, vereadora, quando a senhora pensou? Naturalmente, primeiro, prevenir, não é, em defesa da vida. Em defesa da vida. Agora, conceitualmente, o Setembro Amarelo é a partir de que ideia? É uma história tão interessante, né, o Setembro Amarelo. É a história de um garoto que, aos 17 anos, ele chamava-se Mike, e nos Estados Unidos. Então, com 17 anos, ele cometeu o suicídio. Até aí, não é nada de tão absurdo. Só que esse garoto, ele era um menino muito assim, bondoso e tudo, e gostava muito de mecânica. Para você ver a origem das histórias. E ele tinha um carro. E esse carro dele, ele pintou todo de amarelo. Ele mesmo pintou esse carro de amarelo. E foi exatamente nesse carro que ele cometeu o suicídio, né, esse Mike. E aí foi quando, no velório desse garoto, os amigos todos levaram cartões, né, com as fitinhas amarelas Uma cor que e ele escrito gostar. Era que ele gostava, né? Até porque o carro dele era amarelo, né? Que ele pintou de amarelo todo, ele gostava do amarelo, né? E na fitinha tinha escrito: se você precisar de ajuda, peça. E eles, no dia da missa, no dia do funeral, tudo eles levaram esses fitilhos, né, com essa mensagem. Já começaram a falar sobre o tema. Aí ali, começaram né? a falar sobre o tema. E isso foi divulgando nos Estados Unidos. E daí foi tomando outras proporções. Então, a Organização Mundial de Saúde depois instituiu o dia 10 de setembro como o dia, né, da prevenção, da conscientização e prevenção do suicídio, e chamou de Setembro Amarelo, em homenagem à cor amarela que o Mike tanto gostava e que os amigos homenagearam. Uma coisa assim tão simbólica, tão interessante e que teve uma repercussão tão grande. Quantas né? vidas já foram salvas, né? Já foram salvas, dessa né? atitude, A né? partir. E depois aí tomou, como a gente disse, a proporção, né? Veio para o Brasil através dessas entidades, né? Em 2015. E a gente também aqui abraçou já exatamente para fazer também esse trabalho. Mas o Setembro Amarelo, é exatamente a origem essa, né? Do garoto que gostava muito de amarelo. E as fitinhas tinham uma homenagem: se precisar de ajuda, peça. Como se fosse aquela mensagem que diga: não fica contigo, né? Pede ajuda. É verdade. Vereadora, a gente já está no finalzinho do Pela Ordem, mas eu gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre a educação inclusiva, que
deve começar, naturalmente, na ideia da educação, da escola, mas na sala de aula, com prioridade às pessoas, às crianças especiais. A minha trajetória, né, acadêmica foi muito também dentro da universidade e nos campos de estágio com meus alunos, sempre atendendo a pessoas com deficiência e, no caso, na pediatria. E a gente sentia muito isso, né? A nossa criança, ela na escola, a dificuldade dessa criança na escola, né? Por quê? Porque não tinha espaço, não estava preparado e tal, não sei o quê. Então, nós começamos a trabalhar muito essa coisa da inclusão, né? Eu, particularmente, eu ia na escola, visitava, para ver como é que a gente podia dar uma orientação também à professora, né? Que hoje até que eles estão trabalhando mais essa parte inclusiva. As famílias, os governos, né? Até que está. Mas precisa ainda ser trabalhado muito. Precisa, né? E assim, situações simples e corriqueiras, como, por exemplo, né, o espaço reservado para o aprendizado numa situação onde a criança tenha mais facilidade, né, do aprender. Para o deficiente visual, o deficiente auditivo, que tem aquele espaço, para o deficiente físico, mais perto, o autista, né? Tem que ter esse processo de inclusão, tem que ser muito trabalhado ainda, né, na escola. Interessante. Isso aí seria, então, um espaço na sala de aula que desse prioridade a essas crianças. Elas precisam se socializar, né? Estar ali no meio da criançada, dos amiguinhos, mas no momento do aprendizado é preciso que elas tenham essa atenção, né? Inclusive, assim, só um exemplo bem rapidinho, né? Que eu fui numa dessas minhas visitas, eu percebi que uma criança, nossa no caso, era uma Downzinha, que eu fui lá, a criança com síndrome de Down, e eu percebi, a escola é inclusiva e tal, vamos ver como é que está na escola. E eu cheguei e percebi que ela realmente estava na escola, né? Na escola normal. Só que a professora, enquanto trabalhava com as outras crianças à frente, ele ficava lá atrás, sentadinho, brincando com massinha, aquelas coisas, ele não estava participando. Não estava incluído, né? Eu achei que não, né? Aí eu conversei com a professora, ela disse, mas é porque ali ele está participando, mas aí ele está fazendo a atividadezinha dele e não atrapalha os outros, entendeu? Se ele vir para cá, ele vai atrapalhar. Eu disse, então por que você não faz o seguinte? Toda escola, toda sala de aula tem sempre um aluno que termina a tarefa primeiro e termina atrapalhando o outro, né? Que é mais esperto, mais sabido, como a gente costuma dizer, né? Mais desenvolto. Então, pega esse que termina a atividade e bota para ele ajudar o coleguinha, entendeu? Assim que você terminar, ajuda teu coleguinha que está ali e, de repente, ele vai se sentir tão importante, né, em poder ajudar. Assim, são coisas tão simples que a gente tem que ter essa ideia para dar, porque uma professora com a turma de 20 alunos, 15 alunos, 20 na sala de aula, é difícil também para botar uma criança diferente, né? É preciso realmente ter essas orientações de especialistas iguais. E coisas simples, a né? É coisa simples, verdade. né? Vereadora doutora Ruthimar Xavier, obrigado pela participação muito importante da senhora aqui no Pela Ordem, na TV Fortaleza e na TV Assembleia. Muito obrigado mesmo, até o nosso próximo encontro. A senhora está convidada para voltar muito em breve, tá, vereadora? Sim, eu quero voltar, sim. Muito obrigada pela oportunidade. Até o nosso próximo encontro com Pela Ordem para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.